Quando usa-se Eclesiastes 9, versos de número 5, que não vai haver lembranças, precisamos compreender todo o contexto de Eclesiastes. Vou ser muito breve aqui. Salomão diz assim, olha, parafraseando, antes de mim não houve homem mais rico que eu. Tudo que meus olhos desejavam, eu dei a eles. Todas as delícias que os filhos dos homens queriam usufruir, eu tive. Tive cantores dentro e fora de casa, tive servos dentro e fora de casa, e tudo é vaidade. Ele está dizendo, tudo passa. A expressão debaixo do sol aparece 29 vezes em Eclesiastes. Aí no final ele diz o quê? O fim do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quando ele diz que não há lembrança, a ideia é corpo. Ele não está trabalhando com vida após morte. Salomão não está doutrinando a igreja sobre o estado intermediário. Imortalidade da alma, a revelação progressiva do Antigo Testamento, você vai chegar no clímax, na acrópole, na apoteose da revelação no Novo Testamento. E aí você tem Mateus 10, 28, não temer aquele que só pode matar o corpo, não pode matar a alma não morre. Filipenses 1, 23, tem o desejo de partir e estar com o Senhor. Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, almas clamam a Cristo debaixo do altar, tem consciência. Mateus 8, 11, vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, Monte da Transfiguração. Pedro, João e Tiago nunca tiveram visto Elias e Moisés. A expressão grega horama, visão, de Mateus 17, versos 9, mas esse texto aparece em Lucas 9 e Marcos 9, eles veem Elias e Moisés. Como eles reconhecem? Vamos fazer 3 cabanas. Como eles sabem que é Elias e Moisés? Vai ter consciência. E após o arrebatamento da igreja, claro que iremos nos reconhecer. Só há um detalhe. Eu não vou amar mais um parente do que você. O amor vai ser pleno. Nós não vamos ter tristeza por não encontrar alguém que eu queria que lá estivesse. Lá não tem esse sentimento. Paz do Senhor, meus irmãos que acompanham o podcast Blereanos. Eu sou Lucas Sampaio, nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui com o nosso irmão Magdiel e hoje o nosso convidado é nada mais, nada menos do que o pastor Juliano Fraga. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente hoje vai ter um bate-papo bastante edificante. E assim como o pessoal gosta que eu fale aqui no podcast de elucidar os fatos a respeito da questão escatológica que a gente tem na nossa igreja, dos pontos de vista que nós temos, que nós pensamos, a nossa fé baseada na escatologia bíblica. E hoje aqui o pastor Juliano Fraga, ele vai elucidar os fatos para a gente aqui sobre essas questões. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Lucas, Magdiel. Prazer estar com vocês na mesa e contribuir para esse podcast Blereanos. Uma bênção. Tenho certeza que será um tempo de crescimento edificante para todos. Pastor Juliano, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Lucas, Pai do Senhor a todos os que nos assistem. A escatologia realmente é um tema instigante, mas parece que por ser de muitas nuances, várias pessoas têm dificuldade de adentrar nesse tema. A gente vê muitas colocações genéricas, mas poucas convicções para testificar sobre esses assuntos. Nós temos um tempo, infelizmente, resumido e temos que vencer alguns assuntos que nós julgamos pertinentes. Primeiro vou fazer logo uma divulgação aqui desse livro especial que, na verdade, é um manual, é um curso, né? Escatologia Bíblica, a doutrina das últimas coisas, e temos o pastor Juliano Fraga, que Deus tem levantado nesses últimos tempos também para esses propósitos especiais. Pastor Juliano, sobre Mateus 24, versículo 32. Esse versículo ele é utilizado por muitos pré-tribulacionistas para justificar a questão da restauração de Israel como sendo um marco para a volta de Jesus. E alguns até supostamente tentam calibrar datas ou fazer alguma aferição de tempo. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Vamos lá. Esse versículo de número 32,
ele trata de um sinal. Se nós remetermos o versículo de número 32 para 1948, precisamente 14 de maio, quando David Ben-Gurion, após a votação na ONU, declara Israel de volta a ser nação, tudo começa com Theodor Herzl, no ano de 1897. Quem viver verá. 50 anos depois, a votação na ONU, Israel volta a ser nação. Se nós harmonizarmos o versículo de número 32 com um acontecimento histórico importante na história e tentar harmonizar em simetria com um sinal da volta de Cristo, nós vamos colidir com um ponto muito forte do pré-tribulacionismo, que é a iminência. A iminência já estava nos pais da igreja, na epístola de Barnabé, no pastor de Hermans, por exemplo, no Didaquê, já havia a iminência. Nós cremos em um arrebatamento iminente a qualquer momento. Exemplo, pode ser que o podcast não acabe. Pode ser que a qualquer momento nós estaremos encontrando com Cristo nos ares. Usar o versículo de número 32 para sinais que antecedem o arrebatamento, você anula a iminência. E a iminência é um ponto forte, não só nos pais da igreja, mas um ponto forte dentro da Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma escatologia perigosa, especulativa, com datas alusivas. Alguns, infelizmente, foram taxados de falsos profetas. Exemplo, Guilherme Miller era um fazendeiro, um pastor batista. Os adventistas negam que ele seja o fundador, mas começa ali esse movimento milenarista adventista. E ele datou a volta de Jesus para o ano de 1843, fazendo cálculos em Daniel 8. O que ocorreu? Jesus não voltou. Ele voltou para os cálculos e disse que errou por um ano, mas que Jesus voltaria no ano seguinte. Isso foi chamado do desapontamento adventista, porque Jesus também não voltou. Miranda Leal, em Maringá, no Paraná, ele disse que Jesus voltaria no ano de 1999, porém Jesus não voltou. E nós temos outros exemplos de pessoas que usaram textos bíblicos para colocarem datas alusivas. Isso é um perigo, porque nós não sabemos a hora, o dia de quando Jesus vai voltar. O versículo de número 32, de uma forma bem lacônica: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Se vocês sabem, então já não é mais iminente. Então, este texto está nos levando a ter uma compreensão dos sinais que iriam acontecer dentro do período tribulacional. Este período tribulacional, ele vai ocorrer, segundo as próprias palavras de Jesus, destinado a um povo. E este povo é o povo judeu. Porque eu sei disso, as evidências dos elementos internos dentro do contexto. Os que estão na Judéia fujam para os montes. Que a fuga não ocorra no inverno e no Shabat, no sábado. Quem é o povo que guarda o sábado? Os judeus. Claramente, os que estão na Judéia fujam para os montes. Logo, nós entendemos pelo contexto que os eleitos que serão reunidos na segunda vinda de Cristo, visível, são aqueles salvos, Israel, dentro do período tribulacional. E o versículo de número 32 aponta para os sinais do período tribulacional, que diz: aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então é um indicativo, um sinal dentro do período tribulacional. O versículo de número 32, ao meu ver, com todo respeito a irmãos piedosos que entendem assim, Mateus 24 é um contexto difícil, com muitas interpretações de pessoas piedosas que servem a Deus de verdade, mas eu acredito que é um equívoco pegar o versículo 32 e levar para o acontecimento do ano de 1948. Inclusive, o contexto de Theodor Herzl, David Ben-Gurion e a própria restauração de nação de Israel, o senhor entende e o movimento sionista recente, exato, eu creio, buscar as tribos, o movimento do Instituto do Templo, todo esse movimento, o senhor entende? Já é o movimento que monta-se um cenário para algo profético que vai acontecer. Por exemplo, quando nós analisamos a tecnologia muito avançada,
são cenários, as guerras que ocorrem hoje, o desdobramento dessas guerras. O fator holocausto. Pronto. O que nós entendemos? Que já é um cenário sendo armado para que muitas coisas ocorram, principalmente dentro do período tribulacional, quando o anticristo ele vai estabelecer a sede do seu governo, ao meu ver, do antigo Império Romano revivido, com base na questão de Daniel 2, a estátua, e Daniel 7, os 4 animais. O quarto animal, 10 chifres, 10 dedos, nos remete a extensão do antigo Império Romano revivido. Aquela Roma, ela cai no ano 457 da era cristã. Essa Roma não é aquela. Logo, o antigo Império Romano revivido é a Europa. E dali surge, então, a sede do governo do anticristo, é onde o filho da perdição, o homem do pecado, que recebe poder de Satanás, ele é a besta que sobe do mar, ele vai, então, implantar, estabelecer uma paz. O próprio símbolo da União Europeia, né? A Torre de Babel inacabada, ali em Bruxelas. Exatamente. Tal, e percebe esse cenário sendo montado através de detalhes e algumas coisas que são muito visíveis e plausíveis. Nós entendemos o desdobramento, aonde vai chegar, e Cristo está no controle da história. Então, de uma forma bem sintética, Mateus 24, dentro do versículo 32, esses sinais, ele está falando sobre os sinais do período tribulacional, que tem seu desfecho na segunda vinda de Cristo, que é no final da tribulação, quando ele vem visível em glória. O senhor falou sobre o anticristo. Uma pergunta assim, bem leiga assim. Você acha que o anticristo já está na Terra? Ele já está na Terra, na sua concepção assim? Ok. A pergunta, ela é hipotética. Nós não fazemos teologia em cima do si. E aí entra no campo da especulação. Que está nesse contexto do puxando até para a base bíblica que a gente está tratando aqui. Base bíblica, o que nós temos é que o anticristo é um homem. Ele vai receber poder de Satanás e ele aparece dentro do período tribulacional, ao meu ver, após o arrebatamento da igreja, onde a igreja não espera o anticristo. 1 Tessalonicenses 1,10, ela espera Cristo. O anticristo ele surge no início da tribulação e ele tem uma paz com Israel, um tratado com base em Daniel 9:27, as 70 semanas de Daniel, o início da 70ª semana de Daniel, quando o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade, e depois ele vai assinar um tratado de paz e vai perdurar por 3 anos e meio. Na metade dos 7 anos cai a máscara do anticristo, é aí que começa a perseguição com a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, com asas, que foge para o deserto por 1260 dias, é Israel, foge por 3 anos e meio. Mas vamos para a sua pergunta. Se eu disser que o anticristo nasceu, eu não tenho base bíblica e seria hipotético. Vamos lá. O anticristo pode ter nascido? Eu iria responder. Pode. Mas também, desse anticristo mas também pode ser que não. As pessoas falam, fulano ali ele é o anticristo. Não dá. Lá, aquele presidente ali é o anticristo. Não dá. O espírito do anticristo, ele permeia. Tivemos alguns tipos de anticristo na história, desde Antíoco Epifânio e muitos outros, como Hitler, como imperadores, mas nós temos o anticristo escatológico. E esse anticristo escatológico, ele pode ter nascido, como pode ser que não. E se ele já nasceu, vamos lá. Se ele já nasceu, nós entendemos que numa fase adulta é quando ele assume esse controle econômico e político na história. Mas a igreja não deve se preocupar, quando eu digo se preocupar, não em estudar ou pregar ou ensinar sobre, porque João fez isso. Paulo falou dele para a igreja de Tessalônica. Então a igreja deve falar. A igreja não pode ficar tentando descobrir em pessoas, em personagens em proeminência na história. Isso. Olha, esse é o anticristo. A reforma tinha muito essa ideia com o falso profeta, com o papa, a falsa religião sendo o catolicismo romano. E depois vai passando o tempo, você percebe que isso vai se desmoronando. A igreja não deve perder a sua autoridade bíblica tentando descobrir quem é, até porque a igreja não foi destinada para a ira e nós aguardamos a Cristo. Tessalonicenses 5 versículo 9 ou 1:10. Tem uma questão que eu acho que é bem interessante,
Por exemplo, no final da década de 80, início da década de 90, tiveram alguns filmes que traziam muito sobre o arrebatamento. O Ladrão da Noite, né? Deixados para Trás, que são bem interessantes aqueles filmes no contexto de fazer alusão à questão do arrebatamento da igreja. Quais seriam as características positivas e negativas desses filmes, assim, fazendo um compêndio bem simplório aí? Influenciam, né? Influenciam bastante. Filmes influenciam, porque, digo isso com todo temor, respeito, mas a igreja no solo brasileiro, não só no solo brasileiro, podemos dizer mundial, mas como estamos no Brasil, são poucas igrejas que elas buscam biblicamente as respostas. Pedro diz na primeira epístola, capítulo 3, versos 15, antes santificai a Cristo em nosso coração, para que sejais preparados para responder com mansidão a quem nos perguntar a razão da nossa esperança, uma bendita esperança, Tito 2,13. Quando a igreja ela se compromete a ter como base as escrituras, os filmes não vão influenciar. Alguns filmes você percebe que eles têm um tom de ficção e esses filmes como novelas, só por ouvir... Ao mesmo tempo que teve uma da Record do Anticristo, tinha coisa que a pessoa faz, isso aí eu não tive tempo para esses filmes e muito menos para essas novelas, mas de ouvir alunos em sala de aula comentando sobre, percebe que está muito longe da veracidade bíblica. Biblicamente, nós temos o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Esse arrebatamento inclui os que morreram em Cristo e os vivos arrebatados. Encontraremos com eles, os mortos em Cristo, nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E a ideia de deixados para trás vai ficar aqui, não a igreja, mas pessoas que vão achar que estão em paz e segurança. E aí vem repentina destruição. Esses filmes, acredito que eles influenciaram mais negativamente do que positivamente. Eu tenho essa percepção. Apesar que Tim LaHaye, eu li muito os seus livros, ele é um ótimo escatológico. Alguns pontos nós temos divergentes na escatologia, acredito que é difícil alcançar a unanimidade, exato, mas depende de quem assiste. Se você já tem biblicamente o conceito, a estrutura escatológica, assistir faz bem. Influencia positivamente. Agora, quando você não tem conhecimento algum, você começa a depositar fé em cima de muita ficção, e aí eu acredito que é um problema. O filho dele é o que está produzindo The Chosen, né? Exato. Exato. Uma série de tamanho impacto, né? Então, e essa série aborda muito a questão que não está na Bíblia, contextos que, em tese, a pessoa deduz que viveram, só que na Bíblia não especifica. Exatamente. A pessoa deve ter cuidado, né? Principalmente muito cuidado, muito cuidado. Adolescente que nos assiste com hoje, certeza. Ter cuidado com os filmes, com séries, essas questões, e se basear de fato mesmo sempre na Bíblia, na palavra de Deus. Pastor Juliano, aquela questão sobre nós somos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, mas existem muitos irmãos nossos que logicamente consideramos como irmãos, né? E entendemos a sua fé, a sua boa fé, porém são pós-tribulacionistas. Há riscos em ser pós-tribulacionistas? Há perigos em ser pós-tribulacionistas? Vamos lá. Você ser pós-tribulacionista, até para quem está nos ouvindo e não tem um entendimento, aqueles que acreditam que a igreja vai passar pelo período tribulacional. Se a igreja passa pelo período tribulacional, ela deve estar pronta para passar por um período único. Aquele apelo emocional que nós ouvimos, a igreja sempre passou por tribulações. Janela 1040. Então nós temos também que passar. 360 milhões perseguidos hoje. Esse pensamento não funciona. Por quê? Porque em Mateus 24, 21, Jesus disse que este período é único. Perdão. E este período, desde o princípio, nunca houve outro.
e não haverá. Então, você não pode pegar tribulações, porque tribulações nós iremos passar. E esse é o dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Os profetas do Antigo Testamento chamavam de o grande dia, o terrível dia, o dia do Senhor, dores de parto. Paulo usa a expressão ira vindoura, dia do Senhor, dores de parto. Logo, é um período específico na história. Os irmãos que acreditam que vão passar pelo período tribulacional, eles descartam a iminência. Logo, eles têm como saber quando Jesus vai voltar. Digo isso com todo respeito, mas eles têm como saber. Exemplo, eles sabem que quando vier o anticristo e se manifestar e trazer um tratado de paz com Israel e o templo estiver lá, como está em Apocalipse 11, eles sabem que dentro de um período de 7 anos Jesus vai voltar. Outro exemplo é quando houver uma perseguição contra Israel estiver encurralado no Vale de Meguido e as nações estiverem em volta de Israel, eles sabem que Jesus está voltando. Saber quando Jesus vai voltar é um problema. O pré-tribulacionismo que trabalha com a iminência a qualquer momento, ele não quer fugir da tribulação, mas nós acreditamos na promessa que, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da aflição ou tentação. A expressão grega é perasmos, que há de vir sobre todo o mundo. Esse ek, ele pode ser um objeto interno, essa preposição? Sim, mas pode ser também um objeto externo ao movimento. Exemplo, como eu guardar o celular, eu estou movimentando ele até o meu bolso. Esse movimento pode ser guardar fora. Isso faz mais sentido, porque se Jesus prometeu que vai guardar a igreja dentro, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, almas clamam debaixo do altar porque foram degolados. Apocalipse capítulo 13, verso 7, os santos que eles acreditam ser a igreja são vencidos pelo anticristo. É um problema terrível. Apocalipse capítulo de número 20, o versículo de número 4, martirizados, decapitados, são aqueles que vão ressuscitar no final da tribulação. Quem são os decapitados? Para eles é a igreja. E cadê a promessa de guardar? Então nós pré-tribulacionistas temos uma ideia de vigilância maior. Nós temos uma ideia de que, olha, Jesus está para voltar. E isso não traz para as pessoas perturbação. Ao contrário, isso traz vigilância. Isso eu não quero aqui dizer e ser categórico que um pós-tribulacionista não vai vigiar por conta disso. Um crente autêntico, ele vai vigiar em qualquer momento. Mas tem muitos pré-tribulacionistas que são muito apegados a esses sinais, e parece que quando esses sinais ganham destaque na mídia, mais terremoto, mais guerras, eles dizem, se prepare, porque os sinais estão aí. Exatamente. Jesus está voltando. É um outro perigo também. É um outro perigo, porque a leitura que eu faço de Mateus 24 é do dispensacionalismo revisado. Eu não tenho uma ideia do clássico. Por exemplo, Scofield, ele dizia que a igreja estaria em Mateus 24 do versículo 4 ao 14. Então tem sinais, porque vai ter guerras, terremotos, falsos cristos, ok. Schaeffer dizia que a igreja está do 4 ao 8. Mas quando nós lemos princípio de dores no Antigo Testamento tem a ver com o período tribulacional, dores de parto. Então eu não vejo sinais. É claro que terremotos sempre existiram. Fome já existia em Samaria, a cabeça de jumenta já era vendida por 80 ciclos de prata. Já existiu falsos cristos. Quantos falsos cristos não teve durante a história? A aferição que hoje talvez esteja maior, né? Porque exatamente, dados mais sim. Com a mídia, as redes sociais, você consegue ter uma amplitude desse conhecimento. Cônscio disso, entendemos que não há sinais, que o arrebatamento é a qualquer momento. Sinais há para o pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionista que queira defender iminência, me desculpe, mas ele comete um equívoco muito grande. Ainda que seja interessante defender iminência, tem muitos sinais no período tribulacional. E isso desconfigura a ideia de iminência, que é a volta a qualquer momento. Acho que uma das grandes dúvidas que, principalmente a maioria dos jovens e adolescentes que nos assistem, que é mais o nosso público-alvo aqui do nosso podcast, eles indagam bastante. Haverá salvação
durante a grande tribulação, pós-arrebatamento? Como é que você vê essas questões? Ok, eu acredito que sim. E é interessante que esse problema de salvação na tribulação não é um problema para o pré-tribulacionismo somente. É um problema para o pós. Porque se um pós-tribulacionista disser assim, olha, qual é o texto que diz que vai ter salvação? É que eles querem um texto assim, alguém fazendo o apelo e alguém levantando a mão e aceitando Jesus. Por um outro lado, se eles disserem que não há salvação no período tribulacional, é uma vergonha para a igreja. Porque ela fica por um período tribulacional na Terra, 7 anos, e dentro desse período ninguém se converteu. O que a igreja ficou fazendo aqui? Então percebe que não é um problema só para nós. Se o propósito dela é salvação. Ainda mais dentro de um período tribulacional. Ok. A salvação. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Almas clamam debaixo do altar. Quem são esses? Que se converteram no período tribulacional. Apocalipse capítulo 7, versos 14. João vê uma multidão. E ele perguntam quem eram estes. E a resposta é que esses que estão vestidos de branco, eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então haverá salvação dentro do período tribulacional. Porém, estes salvos pela fé, convencidos pelo Espírito Santo, no período tribulacional tem 144 mil. Se eles já fossem salvos antes da tribulação, subiriam para o arrebatamento. Isso. Se eles estão dentro do período tribulacional, e o texto diz, no capítulo 7, eles aparecem na terra, e no 14 nos céus, comprados com preço de sangue, eles têm o selo de Deus. Logo, se converteram também dentro do período tribulacional. Sendo assim, há salvação dentro do período tribulacional, mas eu quero enfatizar pela fé e pelo convencimento do Espírito Santo. Não é regra, não. Se não é convencimento do Espírito Santo, a salvação é mérito. E aí isso colide com a salvação pela graça mediante a fé. Isso aí. Pastor Juliano, quando a gente vê aqui em Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O panorama que o senhor enxerga desse novo céu e dessa nova terra, seria essa própria terra que nós estamos aqui restaurada, como alguns supõem? Ok, vamos lá. Para os irmãos que estão nos assistindo, se habituar com a ideia cronológica. Isso. Quando nós falamos sobre novos céus e nova terra, nós estamos falando do estado eterno. Ao arrebatamento da igreja, período tribulacional. Se tem algum pós-tribulacionista e ele quer passar pela tribulação, ele vai passar pela tribulação, mas não muda, a tribulação vai ocorrer. Partindo por esse pressuposto da gente ser arrebatado antes, no pré, como é que vai ficar o pós, se já foi arrebatado Será antes? que ele pode ser pego de surpresa, né? E ser arrebatado? Então ocorre o arrebatamento da igreja, período tribulacional. A igreja participa do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro nos céus. A terra, período tribulacional, selos, trombetas e taças. Alguns personagens, besta que sobe da terra, besta que sobe do mar, antiga serpente e o dragão, 144 mil, 2 testemunhas dentro deste período tribulacional. No final da tribulação, batalha do Armagedon, Israel clama, o Messias vem. Apocalipse 19, versos 11, Mateus 24, versículo 29, 30 e 31, Apocalipse capítulo 1, verso 7, Zacarias capítulo de número 14. Quando ele vem em glória com o exército dos céus, esse exército não pode ser anjos, até porque estão vestidos de linho puro. E a igreja está vestida de linho nas bodas do Cordeiro em Apocalipse 19, versículo de número 8. Logo, a igreja vem com ele. E quando a igreja vem com ele, também temos esse texto em Apocalipse 14, vindo com ele. E a igreja, quando vem, ele pisa os pés no Monte das Oliveiras. Antes, com o sopro da sua boca, ele lançou anticristo e falso profeta no lago de fogo. Satanás é amarrado. Ok. Ocorre o julgamento das nações, Mateus 25. Ele separa bodes e ovelhas. Ovelhas, vinde benditos do meu Pai para o reino, milênio. No milênio a terra é restaurada, período de 1000 anos, reino literal em Jerusalém. Cristo reina no trono de Davi, o templo de Ezequiel 47, as nações subindo para adorar, e o milênio a características, os animais vão perder a ferocidade, a criança brinca com a serpente, o leão apacenta ao lado do cordeiro, pessoas vão ter longevidade de vida, e
além disso tudo, tem justiça, paz, conhecimento ampliado, ok. Características do milênio. Final do milênio, Satanás é solto, batalha de Gog e Magog. E aí nós temos juízo final. Juízo final, ressurreição de todos os ímpios de todos os tempos. Os nomes não vão estar no livro da vida. O livro das obras também é aberto. Eles são destinados ao lago de fogo eternamente. Castigo eterno. A morte e o inferno são lançados no lago de fogo. O poder da morte é terrível. O último inimigo a ser vencida, disse Paulo aos Coríntios. E o que ocorre? Aí eu creio assim, que após o juízo final, 2 Pedro capítulo 3, a partir do versos 10, os elementos ardendo em chama se desfarão. É quando a terra será purificada pelo fogo. Eu acredito que será uma nova terra e um novo céus, mantendo a matéria-prima, porém é nova. O texto diz, como está estabelecido em Isaías capítulo 65, versos 17. Eis que faço nova todas as coisas, novos céus e nova terra. E o Apocalipse 21 é uma nova terra mesmo, e o novo céus. Porque não vai haver mar, porque não vai haver divisão. Vamos estar todos em comunhão, Bíblia juntos, diz que até o mar vai ter unidos. que dar de volta. Sim, com certeza. E aí no estado eterno não tem, então, mar, não tem lua nem sol. Cristo é o cordeiro, a candeia que vai iluminar com a igreja glorificada. E aí a nova Jerusalém desce, ataviada. E neste novo céus e nova terra, nós vamos estar com Cristo eternamente. E na perspectiva de eternidade, o novo céu e a nova terra restaurado onde estamos hoje. Onde estamos hoje. Será criado um novo céu e uma nova terra neste lugar. E a nova Jerusalém desce ataviada, se funde. Alguns acreditam que ela ficará suspensa. Outros acreditam que vai se fundir e ser algo único. Novo céus e nova terra, essa terra e esse céu que nós estamos vendo agora. Os céus, a habitação de Deus descerá, que é a nova Jerusalém. É quando João é levado sobre um monte e abre-se a visão para João ver o tabernáculo de Deus descendo a sua santa cidade. Logicamente num estado cósmico totalmente distinto, né? Porque diz que tudo se desfará, né? Então, tudo que é conhecido hoje vai ser uma nova dimensão, até porque se o mar já não existe, e quando a gente fala para ter vida, tem que ter água, etc. e tal. É uma nova dimensão. É uma nova dimensão. E as características de como vai ser isso está inserida em Apocalipse 21 e 22. Todas as características, até a árvore da vida estará lá, remetendo à ideia de um retorno, entre aspas, a um Éden, como era Adão no Éden. A gente vai se conhecer? Sim. Com certeza. Não faria sentido, não. Tem gente que fala que eu não vou lembrar quem foi meu pai. Eu não vou lembrar quem foi o pastor que na verdade você não tem um texto para afirmar que não vai. E quando usa-se Eclesiastes 9, versos de número 5, que não vai haver lembranças, precisamos compreender todo o contexto de Eclesiastes. Vou ser muito breve aqui. Salomão diz assim, olha, parafraseando, antes de mim não houve homem mais rico que eu. Tudo que meus olhos desejavam, eu dei a eles. Todas as delícias que os filhos dos homens queriam usufruir, eu tive. Tive cantores dentro e fora de casa, tive servos dentro e fora de casa, e tudo é vaidade. Ele está dizendo, tudo passa. A expressão debaixo do sol aparece 29 vezes em Eclesiastes. Aí no final ele diz o quê? O fim do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quando ele diz que não há lembrança, a ideia é corpo. Ele não está trabalhando com vida após morte. Salomão não está doutrinando a igreja sobre estado intermediário. Imortalidade da alma, a revelação progressiva do Antigo Testamento, você vai chegar no clímax, na acrópole, na apoteose da revelação no Novo Testamento. E aí você tem Mateus 10, 28, não temer aquele que só pode matar o corpo, não pode matar a alma não morre. Filipenses 1, 23, tem o desejo de partir e estar com o Senhor. Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, almas clamam a Cristo debaixo do altar, tem consciência. Mateus 8, 11, vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, Monte da Transfiguração. Pedro, João e Tiago nunca tiveram visto Elias e Moisés. A expressão grega horama, visão, de Mateus 17, versos 9, mas esse texto aparece em Lucas 9 e Marcos 9. Eles veem
Elias e Moisés. Como eles reconhecem? Vamos fazer 3 cabanas. Como eles sabem que é Elias e Moisés? Vai ter consciência. E após o arrebatamento da igreja, claro que iremos nos reconhecer. Só há um detalhe: eu não vou amar mais um parente do que você. O amor vai ser pleno. Nós não vamos ter tristeza por não encontrar alguém que eu queria que lá estivesse. Lá não tem esse sentimento. Esse sentimento de você imaginar que uma pessoa... Não vai ter. Dimensão. Corpo glorificado, eternidade, nova dimensão. Lá, Apocalipse 21, versos 4, não vai ter tristeza, nem dor. Será enxugado nossos olhos todas as lágrimas. É com base nisso que eu quero até frisar essa parte aqui de 1 Coríntios capítulo 15, né, versículo 50, que diz: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Esse versículo aqui, por exemplo, a questão de terra nesse espaço sideral em que nós estamos impetrados por momento, né, abençoados por momento, mas de alguma maneira nós sofremos muitas dores também. Então, quando se pensa na dimensão de novo céu e nova terra, mesmo sendo nesse estágio que nós estamos, exato, numa outra dimensão, isso parece muito raso para muitos fiéis hoje acreditar que seja de fato assim. Porque a inspiração que se tem é que a partir do arrebatamento da igreja, a partir do corpo glorificado, a partir da nova dimensão e da proporção que nós iremos receber, está num estágio sideral muito longe desse que nós estamos hoje. Então a hipótese até de retornar a esse local, ela é bem nebulosa. Tem como esclarecer isso de maneira mais tênue? Vamos lá. Quando diz que carne e sangue não entram nos céus, o Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai traçar alguns contrastes. Primeiro ele vai citar o último inimigo a ser vencido é a morte, é o último inimigo. Aí vai citar o último Adão. Depois ele vai citar a última trombeta, né? Ele faz um contraste. Tem um conceito filosófico na Grécia, no tempo que Paulo escreve, e este conceito estava inserido entre os cristãos em Corinto. Qual era? O pensamento filosófico: o corpo não presta, o corpo é a prisão da alma. Então, quando Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, ele está dizendo: o corpo presta sim, só que este corpo não pode herdar os céus, carne e sangue, ele tem que ser glorificado. Então ele trata da glorificação para aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade. Ok? Como se a palavra tragada foi a morte pela vitória. Logo, a ideia que nós temos é que com o corpo glorificado nós estaremos em uma outra dimensão atemporal, ok? Mas no milênio a igreja estará aqui. Alguém poderia dizer assim: mas isso é muito difícil, ter o corpo glorificado. Não, Jesus ele ficou 40 dias com os discípulos após a ressurreição, e com o corpo glorificado. O corpo glorificado do milênio é o mesmo da eternidade. Exatamente. E assim como Cristo ficou 40 dias com os discípulos após a ressurreição, corpo glorificado, assim a igreja estará no milênio como reis e sacerdotes governantes. Eu não consigo ver problema algum nisso. Amém. Nós tivemos várias referências escatológicas ao longo do tempo na nossa Assembleia de Deus. Abraão de Almeida, claro, Helena Cabral, sim, Antônio Gilberto, Cláudio Honor de Andrade. Podemos dizer que talvez Abraão de Almeida seja o decano dentre esses, embora Antônio Gilberto sim, já partiu para a glória, né? Mas que lições patrícias nós poderíamos tirar desses... Lições? Patrícias, assim, sim. Desses nossos expositores que tivemos, e agora de uma nova geração como o senhor, como equilibrar a compreensão de alguns pontos em detrimento de outros que às vezes são ajustáveis. Ok. Bom, a escatologia bíblica é um assunto vasto, amplo, e é normal em algum outro ponto ter uma certa discordância, correr para linhas diferentes. Porém, todos esses nomes citados que deixaram ou que estão deixando um legado indubitável. Dispensacionalistas, aí há uma certa divergência entre o clássico e o revisado,
isso é normal, mas todos eles defenderam que a igreja será arrebatada antes da tribulação. E também todos eles trouxeram, além da ideia acadêmica da escatologia, de posições, o que sempre nos chamou a atenção é que todos eles trouxeram o lado da piedade da escatologia. Você viver uma vida de piedade, uma vida santa, uma vida de vigilância. E esses homens deixaram esse legado, não só uma escatologia acadêmica. E fica a minha preocupação hoje para os jovens que estão estudando, e principalmente porque a escatologia hoje está em voga, por conta de pandemia e de guerras. É sempre assim, hoje ela está aflorada. Daqui a pouco cada um volta para o seu lugar, e só quem ama mesmo a escatologia continua escrevendo, ensinando. Mas esses jovens que estão com essa escatologia aflorada, tem que tomar muito cuidado para não descartar tudo aquilo que esses homens deixaram, porque é um legado extraordinário. Hoje, se nós temos muitos professores escatológicos na nossa igreja, até com uma ideia dispensacionalista revisada, todos estudaram com esses homens. Todos. Foi dali que começou a nossa escatologia. No meu caso, por exemplo, eu comecei estudando Antônio Gilberto, e depois eu fui estudando mais esses nomes que o irmão citou, como alguns outros. Então, foi muito válido o que eles deixaram. Chamada da meia-noite. Exatamente. Muito válido o que eles deixaram, seus escritos, seus livros, e aquilo que é principal, estrutural dentro da escatologia, está aí, eles deixaram. E isso não tem como remover. Nós podemos ter uma ideia diferente de Mateus 24, né, em que momento a igreja está. Podemos ter algum ponto, por exemplo, na ideia da iminência, mas aquilo que é estrutural, sólido, plausível da escatologia, é a mesma coisa. A espinha dorsal permanece. E eu respeito e continuo sobre essa estrutura, respeitando esses homens, aprendi muito e continuo descartando tudo que é especulativo, porque hoje com as redes sociais você tem muita coisa especulativa e tem muitas fontes, e aí eu vejo pessoas perdidas. Eles bebem aqui conosco, mas daqui a pouco estão bebendo no milenismo, daqui a pouco no pós-milenismo, daqui a pouco estão no sensacionismo, já mudando, e aí vira uma coxa de retalhos a escatologia. Então nós temos que tomar muito cuidado, ler tudo que eles escreveram, ter essa referência, esse referencial, essa estrutura, mas continuar estudando e buscando, porque a escatologia é muito ampla. Amém. Amém. A gente vai encerrar. Foi um bate-papo bastante, elucidou vários fatos aqui da escatologia. A gente desde já gostaria de agradecer ao pastor Juliano por ter aceitado o convite, pela disponibilidade. O nosso irmão Magdiel também colaborou conosco aqui. Vai aparecer as redes sociais do pastor Juliano aqui, para você que quiser seguir ele no Instagram. Como é que a gente faz se alguém quiser adquirir o livro, pastor? Escatologia Bíblica do pastor Juliano. Tem um site, www.academiadoquime.com.br. Isso. Então você gostou do que a gente conversou aqui, quer saber mais, quer se aprofundar em escatologia, o pastor Juliano ele é referência aqui no Brasil. Você que tiver interesse, só entrar no site e adquirir o seu livro, que com certeza vai abençoar a sua vida. A gente vai encerrando nosso podcast aqui. Curta, deixa o like, comente algo, compartilhe com mais pessoas, e até o próximo episódio do podcast Blereano, se assim Deus nos permitir. Amém?